Graça e paz, queridos, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje daremos início à segunda carta de Paulo aos Coríntios. Quero aqui agradecer ao nosso expositor, professor Samuel de Souza, que destrinchou muito bem a carta de 1 aos Coríntios. Agora entraremos no livro de 2 Coríntios, escrita por Paulo. Hoje, primeiro dia, capítulos de 1 a 4. O autor é o apóstolo Paulo e foi escrito no ano 55 depois de Cristo. Podemos dizer que 2 Coríntios são palavras de um pastor carinhoso. Mesmo que seja chamado de segunda carta em nossas Bíblias, há várias pistas dentro desta carta de que não foi a segunda coisa em que ele escreveu para a igreja primitiva de Corinto. Pois bem, Paulo iniciou essa jornada em Corinto um pouco antes de uma de suas viagens missionárias, conforme Atos capítulo 18. Após continuar a viagem, Paulo recebeu um relato, conforme 1 Coríntios 11, de que as coisas não estavam indo bem por lá. Havia grandes problemas. Então ele escreveu uma carta que chamamos de 1 aos Coríntios, para corrigir esses problemas. E pelo que parece, muitos rejeitaram os ensinos de Paulo naquela carta, se rebelando contra a sua autoridade. Assim, aprendemos que nessa carta que Paulo tinha feito pessoalmente, o que ele chamava de uma visita dolorosa, conforme 2 Coríntios 2:1. Depois disso, ele enviou uma carta que diz que foi escrita com angústia e lágrimas, conforme 2 Coríntios 1, de 3 ao 4, e capítulo 7, de 8 ao 12. E depois de todas essas medidas, a maioria dos coríntios, mas não todos, perceberam sua arrogância e se reconciliaram com Paulo. Então Paulo escreve essa carta para assegurar-lhes do amor e compromisso com eles. A carta foi projetada com 3 seções principais, cada uma abordando um tópico distinto. O primeiro tópico vai do capítulo 1 ao 7, onde Paulo se reconcilia com os coríntios. O segundo tópico, do capítulo 8 ao 9. Aqui ele aborda sobre a generosidade esquecida. No terceiro tópico, dos capítulos 10 ao 13, o desafio final de Paulo àqueles que ainda o rejeitavam. Vamos então nos aprofundar e ver como tudo funciona. No capítulo 1, Deus consola seus santos e cuida deles. Paulo, em sua oração e abertura, ele louva a Deus por trazer conforto nos problemas, conforme os versos 3 e 4. Do capítulo 1, a parte A do capítulo 2, Paulo aqui começa agradecendo a Deus de toda a misericórdia e conforto, que trouxe paz e coragem a ele e os coríntios durante essa época de divisão e disputa. Ele reconhece que as coisas estão tensas desde aquela visita dolorosa, e claro que ele os perdoou e quer um relacionamento aberto e honesto. Então vem a pergunta: por que eles tinham rejeitado Paulo? Ok, descobrimos mais adiante nesta carta que os coríntios tinham ignorado Paulo como líder. Para eles, Paulo era pobre e tinha uma vida escassa, através do trabalho manual. Ele estava sob constante perseguição e sofrimento. Muitas vezes estava sem casa e ainda por cima ele não era um orador público muito impressionante. Assim, quando os coríntios foram expostos a outros líderes cristãos mais ricos e mais impressionantes, começaram a desconsiderar Paulo. Na verdade, estavam com vergonha dele. Então, Paulo responde, a partir do capítulo 2, a parte B. A resposta de Paulo, primeiro mostrando que a importância dada a esses líderes, simplesmente por causa da sua riqueza e eloquência, é uma traição a Jesus, pois mostra um sustento de valores totalmente distorcidos. Aqui Paulo diz que a verdadeira liderança cristã não se trata de status ou autopromoção. Paulo descreve a si mesmo e aos outros apóstolos como escravo cativo do Rei Jesus, que os conduz em direção a uma procissão de triunfo. Ou seja, o trabalho de Paulo não é impressionar outros, mas sim apontar as pessoas para aquele que é mais impressionante, Jesus. Resumindo então o capítulo 2, os santos devem amar e perdoar uns aos outros, e eles sempre triunfam em Cristo. No capítulo 3, o Evangelho supera a lei de Moisés. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Aqui Paulo alude uma exigência recente dos coríntios, querendo que ele fornecesse credenciais, provando sua autoridade.
Isso, para Paulo, soou como uma grande indignação, pois para Paulo, a igreja de Corinto não existiria se ele não estivesse começado. É por isso que ele diz que eles próprios são sua prova de liderança genuína, ou seja, eles são sua carta de recomendação, conforme os versos de 2 ao 4. E inteligentemente, a partir do verso 7, ele cita os profetas Jeremias e Ezequiel, mais precisamente Jeremias 31:3 e Ezequiel 36, dizendo que o Espírito de Deus escreveu a sua carta de recomendação nos seus corações, como seu povo da nova aliança. Ou seja, os coríntios não precisavam de mais prova além dessa. Falando sobre a nova aliança, da parte B no capítulo 3, a partir do verso 7, isso leva Paulo a uma longa comparação entre a antiga aliança entre Deus e Israel, mediada por Moisés, e a nova aliança entre Deus e Coríntios, mediado por Jesus Cristo pelo Espírito. A antiga aliança feita no Monte Sinai foi verdadeiramente gloriosa. Ela fez o próprio Moisés brilhar, mas essa glória desapareceu por completo, sem mencionar o fato de que as leis dessa aliança foram ineficáveis na verdadeira transformação de Israel. Mas a nova aliança, por comparação, é ainda mais gloriosa, porque o Jesus ressuscitado é a própria glória de Deus e ainda vive para sempre. E é esse o seu Espírito que está transformando as pessoas para serem mais fiéis, assim como o próprio Jesus. Para que fique bem claro aqui, irmãos, observamos muitas pessoas que se prendem somente em versículos e não buscam conhecer todo o contexto geral da passagem, e acaba se equivocando e até ensinando de forma errada. No verso 6 do capítulo 3, diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Então pensam que essa letra é um profundo conhecimento da palavra. E até dizem, quando as pessoas se aprofundam bastante, se tornam pessoas frias. E dizem que não é muito importante se aprofundarem na Bíblia ou teologia, que acaba matando as pessoas espiritualmente. E isso é totalmente errado. E a resposta certa, que a letra é comparada à antiga aliança, que não serve mais, e que ela foi trocada pelo próprio Cristo ressuscitado. E esse Espírito que vivifica é a nova aliança. Portanto, a letra é representada pela lei, e o Espírito é representado pelo Cristo ressuscitado. Pois bem, agora entraremos no capítulo 4 até o 7. E como hoje é do capítulo 1 ao capítulo 4, ficaremos até no capítulo 4. Este capítulo é uma continuação da descrição do ministério de Paulo, que vai dos capítulos 2, versos 14, ao capítulo 6, verso 10. Paulo continua a mostrar como o paradoxo da cruz invertida as ideias dos coríntios sobre a glória e o sucesso. Afinal de contas, a exaltação gloriosa de Jesus como rei aconteceu através do seu sofrimento, execução e morte. Na cruz, Jesus revelou a salvação de Deus. Morreu pelos pecados do mundo para reconciliar as pessoas com Deus. E a cruz faz ainda mais, revela o caráter de Deus. Ele é um ser de amor incondicional, que sofre e que busca o bem-estar dos outros. A cruz também revela um novo modelo de vida através da cruz. E o objetivo de Paulo é que sua vida e ministério imite a cruz. Assim, embora a carreira apostólica tenha sido marcada pela humildade, sofrimento e pela sua pobreza, tudo isso foi para servir aos coríntios. E assim, quando desaprovam a pobreza e o sofrimento de Paulo, desaprovam também a Jesus. O modo de vida e liderança de Paulo são, na verdade, a prova de que ele representa autenticamente o Jesus que foi crucificado e ressuscitado. Paulo realmente quer se reconciliar com os coríntios, mas não descansará até que se transformem e abracem o paradoxo da cruz invertida. A segunda carta de Paulo, dos capítulos 1 até o 4, mostra e revela Jesus Cristo como aquele que consola os perseguidos, cumpre as promessas de Deus, permanece Senhor sobre a humanidade e perfeitamente reconcilia os cristãos com Deus. Até amanhã, irmãos, se Deus assim permitir.